interromper. Eu vou estar aqui nos slides, então eu não estou vendo se levantou a mão. Se alguém levantou a mão, por favor, me avise para eu poder parar e vocês fazerem as perguntas. Bom, o Queda e a Vera, como a Vera falou, sugeriram que eu fizesse esse seminário para falar um pouco das tecnologias aí que a gente usa para estudar o meio ambiente de uma maneira geral e como a gente pode aplicar essas tecnologias aí nos estudos que nós fazemos no nosso programa. Então, eu sugeri esse título aí, né, porque o nosso programa é Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, então tem tudo a ver com o nosso programa, o uso das geotecnologias. Né? Então, e o que vão ser essas geotecnologias? As geotecnologias vão ser um conjunto de tecnologias que nós vamos ter para coletar, processar, analisar e ofertar informações com referência geográfica. O que é referência geográfica? É um posicionamento na Terra. Então, eu vou localizar exatamente a posição dessa informação no planeta Terra. Isso é importante porque ajuda a gente a entender como que está a distribuição desse fenômeno ou do processo, né, que nós estamos estudando. Quando a gente fala em geotecnologias, elas são compostas aí por diversas soluções, que vai incluir o hardware, que é o computador, o software, que é o programa, né, e o peopleware, que são as pessoas que vão trabalhar com essas ferramentas. Né? Então, nós vamos ter aí, juntando todos esses nós teremos uma ferramenta poderosa, principalmente para a tomada de decisão. Então, a geotecnologia ela vai nos ajudar não só a coletar, a processar e analisar informações, mas também usar essas informações para que nós possamos tomar decisões. Então, ela é uma ferramenta poderosíssima para a gente auxiliar para que nós possamos tomar decisões com base em dados científicos, com base em dados atuais, que vão permitir, então, uma decisão mais assertiva. Vamos lá. Dentre as geotecnologias, nós podemos destacar algumas que são utilizadas constantemente. Nós temos o Sistema de Informações Geográficas, que são softwares bastante robustos, com vários módulos, depois eu vou mostrar alguma coisa para vocês. A cartografia digital, que nós vamos ter aí, então, usar a cartografia que nós temos, tanto a cartografia impressa como a digital, para trazer a informação aí para dentro do computador e a gente poder manipular essa informação. O sensoriamento remoto, que nada mais é que capturar informações de forma remota, à distância. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Né? O sistema de posicionamento global, que hoje é amplamente utilizado por todos nós aí nos GPS dos celulares, dos carros. Né? Vamos entender um pouquinho a respeito de como nós vamos usar esse sistema para entender aí o território. E a topografia, que é uma ciência bastante antiga já, e que nós vamos usar aí a topografia também, é uma fonte de dados muito importante aí dentro das geotecnologias. Bom, a topografia, pessoal, é a ciência que vai estudar, projetar, representar, mensurar e executar uma parte limitada da superfície terrestre. Limitada por quê? Porque ela não pega grandes áreas para evitar o erro da circunferência da Terra. Então, ela precisa
dar uma limitada na área que ela vai estar trabalhando. E considerando aí os perímetros, a dimensão, a localização geográfica e posição, né, a orientação dos objetos de interesse que estejam dentro dessa porção. Ou seja, eu vou determinar uma área de um terreno para a construção de um determinado empreendimento, ou delimitar uma fazenda. Então, delimitar essa área com precisão, a gente usa a topografia. Fazer o levantamento do relevo, né, as altitudes que nós vamos ter, as curvas, definir as curvas de nível, por exemplo, para manter aí a qualidade do solo e a conservação do solo, evitando erosão, por exemplo. Então, a topografia vai ser uma ciência aí bastante utilizada, que vai trazer muita informação importante para a gente dentro das geotecnologias. O teodolito é um dos instrumentos usados pela topografia. Ele está nessa primeira foto, inferior aqui, né? À direita, onde eu estou passando o mouse. Opa. E desculpa aí, pessoal, aqui o telefone é ligado no computador aqui. E o teodolito, ele então vai fazer essas medidas que a gente está falando. E mais recentemente, nós temos aí os GPS geodésicos, que vão fazer o mesmo que o teodolito faz, com a diferença que você não precisa fazer as marcações que fazem no teodolito, montar as tabelas que o teodolito faz. Ele é mais ágil, mais rápido, coleta a informação de uma forma bastante precisa. GPS geodésicos, aí nós vamos ter precisão de centímetros até milímetros, e hoje eles são amplamente utilizados dentro da topografia. O sistema de posicionamento global, que a gente conhece como GPS, né? O GPS nada mais é que a abreviatura do Navistar GPS, que significa Navigation System with Time and Gain Global Position System, né? Ou seja, é um sistema de posicionamento global. Esse sistema surgiu com os Estados Unidos, né, na década de 60, e foi liberado posteriormente para uso geral. Atualmente, nós temos aí o sistema GPS, que é dos Estados Unidos, temos o GLONASS da Rússia, o Galileu, que é um sistema europeu, e o Compass, que é um sistema chinês, que tanto o Galileu quanto o Compass estão entrando em operação. Eles são sistemas de radionavegação baseados em satélite, ou seja, você tem que ter um receptor de GPS na sua mão, via rádio, que vai triangular com vários satélites e vai determinar a sua posição no planeta, na superfície do planeta. Ele vai permitir que a gente use esse sistema, é permitido por qualquer usuário saber a sua localização, a sua velocidade, o tempo, né? 24 horas por dia, sob quaisquer condições atmosféricas, em qualquer ponto do globo terrestre. A única restrição que nós vamos ter aí em relação ao sistema GPS vai ser a questão ele precisa estar exposto ao tempo, não pode ter cobertura. Então, às vezes, cobertura com árvore, cobertura com o teto, né, das casas, a laje, isso impede um bom funcionamento do GPS. Né? O GPS, então, ele funciona de que forma? A pessoa contendo um receptor GPS, e aí temos vários tipos, o mais comum hoje são os GPS dos celulares, que vai estar rastreando os satélites que estão no céu. Nós temos uma constelação de satélite, né? São 28 satélites que estão aí do sistema GPS, né?
que estão na atmosfera, acima da atmosfera, aí, orbitando a Terra, e são necessários pelo menos 3 satélites para se ter a localização mais precisa do usuário que está com o receptor. Os satélites vão comunicar com uma base, né, geoestacionada, que eles sabem exatamente a posição onde está essa base da antena do sistema GPS. Ele comunica com o GPS do usuário e faz a triangulação para determinar a posição em que nós estamos. Quanto mais GPS, como eu falei, quanto mais satélites, melhor vai ser a localização. Antigamente tinha um erro colocado pelo sistema de defesa norte-americano para evitar uma precisão da localização dos GPS. Hoje isso já não existe mais. O Bill Clinton foi quem derrubou essa necessidade aí de tirar a precisão dos GPS, e hoje a gente tem aí precisão bastante boa do GPS, dependendo do sinal que a gente vai encontrar. No caso dos celulares, nós temos uma correção aí para melhorar essa posição, feita pelas próprias antenas dos celulares, porque a antena do celular também ela é georreferenciada, e cada antena dessa tem sua coordenada geográfica e ela melhora o sinal do GPS, então, dos celulares. Mas se você não tiver sinal de antena de celular, o GPS do telefone vai funcionar também, porque ele tem lá um sistema que comunica direto com os satélites. Isso é importante porque em áreas remotas a gente não vai ter aí esses sistemas, né? Pois não, Flávia? Ô, Léo, uma dúvida. Eu fui até pegar o meu GPS aqui para aprender mais. O GPS do celular é melhor do que o GPS portátil ou os dois são iguais, Léo? É o seguinte, o GPS do celular, ele além de ter o sistema de GPS do satélite, da comunicação com satélites, ele vai ter também a comunicação com a rede de celular. Então, como eu estava falando, a antena do celular também vai ajudar nessa triangulação e na melhoria do posicionamento do usuário com uma precisão maior da localização que a gente vai ter. Então, quanto melhor o sinal do satélite e da antena de celular, mais preciso vai ser a sua localização. Então, teoricamente, se você tiver os dois sistemas, né, de localização do celular e do GPS, o GPS do celular vai te dar uma posição mais precisa, vamos dizer assim. Perfeito. Mas o GPS, o que você tem aí, parece um Etrex, né, também? É o Etrex. Ele... Legend H. É velhinho. Eu tenho um Etrex também, mas o meu nem funciona mais. E tem um Garmin também, que é veicular. Né? Uhum. Mas também não uso, porque o GPS do celular acabou que não dá mais nem para a gente pegar isso. Então, nós vamos ter... Obrigado, Léo. Por nada. Nós temos GPS veicular, né, que é aquele que a gente usa no veículo. Muitos veículos já vêm no próprio multimídia do veículo, esse GPS. Normalmente ele é ligado junto com o celular, ele faz o pareamento com o celular, que aumenta a precisão. O GPS portátil, que é esse Etrex aqui, né, que a Flavinha mostrou um aí, que ela tem na mão, ele é muito bom para a gente usar em campo. Ele mostra para a gente na tela, ele tem uma tela que ele mostra quantos satélites estão ligados ao GPS, dando
fazendo a triangulação, e qual o nível de sinal de cada satélite, além dele mostrar o erro da localização lá em metros já. 2 metros, 5 metros. Então, é bem interessante esse GPS. Aqui, no caso, esse GPS, você pode ligar ele no computador e já coletar as informações direto no computador, dos pontos, bem como do celular também, a mesma coisa, né? O GPS do celular, nós estamos, basicamente, a gente usa muito com um roteador, né, de movimento, e ele é muito importante aí. Hoje, basicamente, a gente não sai de casa sem usar esse GPS, que se a gente vai para qualquer lugar, mesmo na cidade que a gente mora, se nós temos dúvida de algum endereço, a gente corre para colocar o endereço no GPS. Aí eu falo para vocês, cuidado, né? Principalmente em grandes cidades, sempre é bom vocês colocarem o endereço e verificar a rota que ele está mandando vocês seguirem. Então, não sigam cegamente os GPS de celular, os roteadores, porque existem erros. E pode ser que eles te mandem para passar por certos caminhos que são meio complicados, né? Entrar em regiões mais perigosas, e isso poder causar algum problema. Então, é sempre bom verificar, na hora que abre a rota, veja por onde ele está mandando você ir e, se for o caso, selecione uma outra rota para ficar mais seguro para vocês, né? E, como eu falei, o GPS geodésico, ele é bastante... Eu já te deixo falar, Oswaldo. Ele é bastante preciso, ele tem erro de centímetros a milímetros, e ele tem uma gama muito utilizada aí dentro da geodésia, né, da topografia. É um GPS caro para se usar corriqueiramente, né? Então, ele é usado mais nesses levantamentos topográficos e tem agilizado bastante esse levantamento topográfico, na topografia. Pois não, Oswaldo? Não levantou a mão, não? Se foi engano? Levantou, sim. É o Guga. O professor José Maria também tinha levantado, né? Não, meu já tranquilo. Então, tá bom. Oswaldo, você está sem som, está falando, mas não está ligado o microfone. É. Ainda sem som. O microfone dele está com problema. Vamos continuar, depois, na hora que ele conseguir, ele faz a pergunta. Pode ser, então. Eu preparei uma apresentação bem sucinta para não ficar muito cansativo para vocês e permitir depois um diálogo melhor. Bom, e aí nós vamos aí para o sensoriamento remoto, né? O sensoriamento remoto é uma das ferramentas mais utilizadas aí no geoprocessamento. Ele, na verdade, sensoriamento remoto, por definição, é qualquer processo através do qual é coletada informação a respeito de um objeto, de uma área ou fenômeno, sem entrar em contato com ele. Então, o primeiro sensoriamento remoto que nós temos são os próprios olhos, né? Quando a gente está enxergando um objeto à distância, nós estamos fazendo um sensoriamento remoto. Então, o uso de fotografias aéreas foram a primeira tecnologia utilizada em sensoriamento remoto. Ela permitiu aí que se fizesse o levantamento das áreas, posteriormente a medição dessas áreas e as linhas, né, a topografia dessas áreas. E posteriormente nós fomos aí as aeronaves, os satélites,
ambientais, e hoje nós vamos ter aí uma utilização enorme dos drones para fazer esses levantamentos de sensoriamento remoto em áreas pequenas, né, com maior detalhamento dessas áreas. É uma importante ferramenta aí para coleta de dados, para estudos ambientais, sociais, saúde, clima, uso e ocupação do solo, no planejamento de uma maneira geral, planejamento urbano, planejamento agrícola, no marketing, né? Hoje é uma ferramenta muito utilizada, o que eles chamam de geomarketing, localizam os clientes, por exemplo, a hora que o cliente faz uma compra remota, por exemplo, que ele coloca o CEP dele, ali já está informando para o sistema aonde esse cliente está, né? Então, ele consegue mapear todo o cliente, saber onde ele se encontra, quais as preferências dele, as pesquisas que se faz. Então, no marketing hoje é amplamente utilizada, e o Google usa todas essas informações nossas aí, que a gente doa para ele, né, como uma ferramenta aí para geomarketing. Ele vai permitir aí a aquisição contínua de dados, porque nós vamos estar informando, né, o tempo inteiro aí o posicionamento desses objetos ou desses fenômenos, e com isso vai ser importante para a gente entender o fenômeno que está ocorrendo. Pois não, Luiz Felipe? Professor, bom dia. Bom dia. Eu sou da área do direito, tá? Certo. E através do sensoriamento remoto, é possível fazer um levantamento do histórico de localização da pessoa em determinados horários e dias específicos? Com certeza. Hoje é o que se faz aí, que é o que eu estou falando. A plataforma do Google, né, ele faz isso o tempo inteiro com o seu celular. A hora que entra lá, que você entra num site, que você entra num app, sempre vem o aviso lá. Permite que o app ou o site rastreie a sua localização. Quando você fala que permite sem restrição, eles estão te rastreando 24 horas por dia, o ano inteiro. Então, vou supor, eles já têm lá tudo mapeado, as lojas numa cidade, eles sabem o que vende nessas lojas. Então, você entrou numa loja, ficou um certo tempo lá, eles vão perceber, é calçado. Você pode ver que depois de um tempo começa a aparecer e-mail, começa a aparecer mensagem para você sobre calçado. Te mandam coisas de calçado. Então, ele consegue se rastrear. Desde que você tenha acesso à informação, é facilmente rastreável. Então, por que eu estou perguntando isso? Porque na Justiça do Trabalho tem sido utilizado tanto pelas empresas quanto pelos empregados a geotecnologia para comprovar que a pessoa fazia muita hora extra. Aí eles pedem um relatório, não sei para quem que pede, não sei se é para o Google, não sei se é para a empresa, para a operadora do celular. Operadora de telefonia. Para a operadora. Né? E eles informam, olha, a média da pessoa que até às 22 horas ela estava em tal lugar. O horário da pessoa era 6 horas da tarde, mas sair todo dia 22 horas, ou seja, se aquele relatório provar que a pessoa trabalhava, ficava naquele lugar além do horário normal, está comprovada aí a hora extra. Né? Então é a geotecnologia sendo aplicada no direito também, tá? Sim, como meio de prova. Interessante. Só tem que tomar um cuidado para não pegar uma pessoa mais espertinha, né? E ela deixar o celular no serviço. No serviço e fica lá 24 horas no serviço. Mas dificilmente, né, pessoal? Né? Assim, é um brasileiro, né? Dá jeitinho e tudo.
É ser humano, senão né? ele deixa o celular lá e sai, volta depois de um tempo e alega que estava no serviço, né? Então tem que Outra tomar coisa, a cuidado. pessoa alega que não tinha horário de intervalo para almoço. Mas aí pede o relatório, verifica que todo dia ela ficava 2 horas fora daquele local, a pessoa saía, né? Aham. Enfim, é usado tanto pelas empresas quanto pelos empregados também. Bacana. Sim, sim. Obrigado, professor. Por nada. Isso é importante também. Mas, como sempre, né, a índole humana ainda né, tem que Ser tomar humano, certos né? cuidados. Então, se a pessoa quer enganar, ela vai enganar, não tem jeito. Pois não, Francisco? Professor, bom dia. No meu caso, eu estou pesquisando uma área imensa de 174 mil quilômetros quadrados, Certo. e é uma área onde está ocorrendo um avanço do agronegócio, principalmente com relação a desmatamento, né? Então, agora, por exemplo, a partir da posse do novo governo, parece que houve uma aceleração assim desenfreada de cerrado aqui na região do Araguaia-Tocantins. E a gente passa na estrada e a gente vê, principalmente no inverno, foi estratégia mesmo, utilizar o inverno como desmatamento. Eu queria saber Francisco, se é possível acessar essas imagens de desmatamento, mesmo sabendo que no inverno amazônico a região fica nublada praticamente quase todo o período. Tá. É possível, sim. Nesse caso, da região amazônica, como nós temos aí essa cobertura de nuvens muito intensa, o caso do sensoriamento remoto, nós temos vários tipos de satélite. Nós temos satélites que são tipo uma câmera fotográfica, né, de imageamento, e nós temos satélites que a gente chama de radar. O radar ele funciona à base de micro-ondas, é um satélite que a gente chama de ativo, aonde esse satélite ele emite uma micro-onda, essa micro-onda ela passa pela cobertura de nuvem, bate na superfície da Terra e reflete essa micro-ondas de volta para o satélite. E ele coleta essa informação e faz o imageamento da área, mesmo tendo cobertura de nuvens. Então, na região amazônica, é muito utilizado o satélite de radar para fazer essas imagens e saber os locais, né? Fica clara, evidente, assim, os locais onde tem a vegetação nativa, a mata, e em relação a outro tipo de cobertura, porque ele, apesar de ser em tons de cinza, ele vai dar uma rugosidade diferente aí para essas áreas e fica fácil de determinar que área que está sendo desmatada ou não. Tá? Então, nós temos diversos tipos de satélite aí que podem ser utilizados nessa pesquisa, né, que a gente vai fazer, dependendo o objetivo de cada pesquisa dessa. Então, a gente tem satélite meteorológico, fotos aéreas, aí você tem as fotos aéreas que podem ser feitas tanto com aeronaves pilotadas como não pilotadas, né? Os drones. E as imagens de satélite, e aí, como eu falei, você tem tanto de radar quanto os satélites passivos, né? Que vão pegar a reflexão da luz solar. A luz solar bate no solo e reflete para o satélite, no sistema de captura de imagem de satélite, vai capturar em diversas bandas espectrais. Né? Então, você consegue, sim, através desses sistemas de radar, poder fazer essa coleta de dados aí nessa região e o problema meteorológico aí, né, a cobertura de nuvens dificulta. Tá? Então, é bem tranquilo de fazer, inclusive, isso. É muito utilizado. Respondi sua pergunta? Léo, o Lázaro está no trabalho, tentou fazer uma pergunta, mas entrou e saiu bem rápido. Se o Lázaro estiver ouvindo,
Faça a pergunta, Lázaro. E uma outra pessoa também fez, que eu não guardei o nome. Ele escreveu aqui, ó. Lázaro, aqui, ó, Lázaro. Como está a questão da dronagem com relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Tá, eu só precisava saber o que ele está entendendo por dronagem, né? Se é a utilização dos drones, é isso? Né, eu precisava ver. Bom, de qualquer forma, é o seguinte: qualquer aeronave para poder fazer imagens, né, mesmo os drones, se você for fazer o levantamento aerofotogramétrico com o drone, precisa de ter a licença no DAC. Então, você tem que cadastrar a sua aeronave. Essa aeronave cadastrada tem que dar o nome do responsável, o piloto, qual é o modelo do drone que você usa, quais são os equipamentos que ele vai utilizar, se é multiespectral, se não, e qual o objetivo do voo, aonde você vai voar, qual o perímetro, a área que você vai voar, o dia, o horário, tudo isso tem que ser informado. É um plano de voo completo, como se fosse uma aeronave normal. E o que está permitido hoje a voar são os drones com visada, né? A pessoa tem que ver o drone voando. Ele não pode fazer um voo que transcenda a capacidade do operador do drone de voar, de visualizar o drone onde ele está localizado. Tá? Então, isso tudo vai ser analisado pelo DAC e vai ser autorizado. Tem sido rápido as autorizações, e aí a questão de usar essas imagens a fim de espionar pessoas, de levantar algum crime, isso tudo depende de autorização judicial. Né? Você não pode sair espionando as pessoas. Então, tem que tomar cuidado. Né? O drone ficou muito barato, muito fácil de comprar, com câmera, e tem uns danados aí que pegam o drone e saem voando aí do lado das casas, vendo o pessoal na piscina, vendo o pessoal tentando achar aí alguma coisa perto da vizinhança. Aí. Então, isso é ilegal. Então, não tem qualquer informação que a gente for utilizar, tem que ter autorização e o monitoramento aí vai demandar autorização. Então, no caso, por exemplo, da dengue, as prefeituras estão comprando drones para fiscalizar, para ver em certos locais que eles tentam acesso, casas que estão fechadas, por exemplo, que têm piscinas, e o proprietário não abre a possibilidade de fazer sobrevoo com drone. Né? Então, é possível, porém, a tecnologia permite isso, mas tem que tomar os devidos cuidados legais aí para não afetar aí a lei de invasão, né, de privacidade e fazer alguma atitude ilegal, mesmo o poder público, né? Não é assim, né? Porque o poder público que ele pode fazer qualquer coisa. Tá certo, Lázaro? Com certeza, né? Qualquer dado desse, a empresa de telefonia tem a questão da privacidade também, que é a lei de proteção aos dados, né? Garante a privacidade dos dados. Então, a empresa de telefonia só vai poder passar o dado do usuário perante uma autorização judicial. Né?
Ô, Lázaro, isso também. A atualização do IPTU ela já é feita há bastante tempo já, com base nos dados de imagens, né? De levantamento aerofotogramétrico. A gente sabe que existe uma defasagem muito grande entre a construção e a regularização da obra, e muitas vezes a pessoa passa décadas aí sem regularizar, pagando IPTU do terreno. O que tem sido feito, né, o que dá trabalho inicialmente é você fazer o primeiro levantamento, e aí todo ano você atualiza. Então, tendo uma equipe, é bem fácil de se fazer isso. Antigamente era muito caro a imagem de satélites mais com resolução maior, né? De 60 centímetros, QuickBird e outros mais. Mas hoje nós temos aí uma facilidade grande de obter essas imagens, né? E, aí a questão do drone é o barulho que ele faz também, né? Então tem que tomar cuidado e ver aí as autorizações. Vamos lá, então. Opa. Aí, né, o sensoriamento remoto, como eu estava falando, o que mais a gente usa para obtenção de dados na parte do território, de observação do território, as imagens de satélite, né, imageamento por satélite. O satélite, então, está na órbita da Terra, tem o sensor, e o satélite, então, ele vai imagiando toda a superfície da Terra. Como eu falei, nós temos vários satélites. Um dos satélites mais utilizados nessa área ambiental é a linha dos Landsats americano. Antigamente era também uma imagem cara, hoje você consegue gratuitamente no INPE, no site do INPE, tem lá o repositório de imagens. Você encontra imagens para o Brasil inteiro de vários satélites que dá para baixar e ser utilizados aí em programas, né, que vão permitir que a gente possa manipular essas imagens de satélite e obter informação através dessas imagens, né? A outra forma é o imageamento através de aeronaves, que é fotografia aéreas, a melhoria, as câmeras digitais e os GPS hoje facilitam muito, porque essas imagens já são georreferenciadas, já, né, como se fosse uma imagem de satélite, e também ela tem uma resolução muito boa, que permite aí enxergar detalhes que muitas vezes as imagens de satélite não permitem. Então, nós vamos ter aí uma infinidade enorme de satélites e de imageamento de fotografias aéreas para a gente poder utilizar, né? O drone, por exemplo, recentemente só que foi homologada as imagens de drone para ser utilizada em estudos, né? Por exemplo, estudo de impacto ambiental oficial, né? Que pode ser apresentado ao órgão ambiental, então já é aceito. Levantamentos topográficos com imagens de drone também, como ela já é georreferenciada a imagem. Nós temos também câmeras multiespectrais que ajudam a identificar os objetos que estão na Terra, né? Então, é bastante importante essa parte. Deixa eu ver o que a Alessandra está falando. Alessandra, esse sistema
hoje o georreferenciamento aí, né, as geotecnologias estão sendo usadas, inclusive, em museus para catalogar as obras e saber exatamente onde elas estão, né? Então, você movimentou a obra dentro do museu, guardou no galpão, em algum lugar, você já cadastra isso e ele vai ser facilmente encontrado, né, pelos arquivos atualizados aí, né? Então, você tem também essa questão. E vai permitir aí também, né, você visitar o museu anteriormente, saber a localização de cada obra dentro do próprio museu, né? O Francisco tinha falado da Amazon. A Amazon utiliza, né, o sensoriamento remoto há muito tempo. É uma ONG que utiliza muito o sensoriamento remoto. Mas vamos lá, pessoal. Aqui só alguns exemplos, né? Nós temos aí um satélite que é sino-brasileiro, China e Japão, que é a série Cybers. Essa imagem da esquerda é o Cybers 2, uma região de Cacoal, em Rondônia, e aí na Amazônia, né? Então, onde vocês veem o rosa é áreas desmatadas, o verde é área com vegetação nativa ainda, né? Só para vocês terem uma noção aí dessa região. Essa linha que passa no meio da imagem é um rio. Então, se a gente for observar aqui, áreas de APP aqui, quase nenhuma, né? Só para vocês terem uma noção. A imagem da direita é a bacia do Ribeirão do Chibarro, aqui de Araraquara, né? Pegando a região de Araraquara. E é uma imagem do Landsat 5 de 2006. Aqui é o que a gente fala, a imagem falsa cor com as bandas, né, 3, 4 e 5. Então, falsa cor por quê? Eu pego 3 bandas espectrais, elas são todas em tons de cinza, e peço para ela colorir a banda 3 vermelho, a banda 4 verde e a banda 5 azul. E aí eu sobreponho uma na outra, ela vai montar essa imagem colorida aí para a gente, como se fosse uma fotografia aérea, né? Então, aí a gente consegue identificar as partes verdes, mais verdes, são vegetação nativa. Essas partes roxas são áreas de cana que foram queimadas, então dá essa coloração arroxeada. A parte rosada é solo exposto, né? O verde mais claro é a região de cana. Quanto mais clarinho ele vai estando, né? Aqui, ó, aqui um pouco misturado, a cana está mais nova, está começando a crescer. À medida que ela vai ficando mais velha, vai tendo uma tonalidade de verde mais intenso, né? Em preto aqui nós temos a delimitação da bacia do Chibarro, tá? Então, isso é uma imagem. Aqui nessa imagem eu consigo visualizar essa informação, porque eu conheço a imagem, conheço a região. Por isso que eu falo isso para vocês. Mas aqui eu não tenho ainda o que é cada uma dessas áreas. Então, o sensoriamento remoto, ele vai servir para quê? Eu pego essa imagem e peço ela, faço um tratamento dessa imagem, corrijo a atmosfera, o efeito da atmosfera, melhoro, passo vários filtros para melhorar a clareza das imagens. E depois eu vou falar para ele, eu vou fazer uma classificação semi-automática, que a gente fala. Eu tenho que informar para ele. Eu pego, faço um quadradinho aqui e falo assim, ó, isso aqui é a área de cana queimada. Aí eu pego, faço um outro quadrado aqui e falo para ele assim, ó, isso aqui é a área de cana. Aqui é solo exposto. Aqui é vegetação nativa. Aqui é vegetação nativa. E vou montando, que a gente fala que é as amostras para eu classificar essa imagem.
Quanto mais amostra eu tiver, melhor vai ser para o computador entender o que é cada pixel desse, né? E poder fazer uma avaliação. Aí eu pego as bandas espectrais e cada banda espectral dessa, aqui nessa região aqui, ele vai ter um número diferenciado para cada banda espectral. Que a banda espectral é o quê? Eu dividi o espectro de luz em várias porções. Então, eu tenho a porção do azul, do vermelho, do infravermelho longo, infravermelho próximo, a do termal. Então, cada uma dessas bandas vai servir para a gente interpretar como que está essa região e extrair a informação, né? A partir daí, eu peço, o processamento é feito no computador, no sistema de informação geográfica, ou num programa específico de análise de imagem de satélite, aonde, então, eu vou extrair a informação. Tá? Então, o sensoriamento remoto ele vai servir para a gente adquirir essas informações. André, pode perguntar. Professor, quando faz esse sensoriamento naquela área ali, ele permite o tamanho dessa área, por exemplo, ele consegue saber a área disso aí e das áreas que eu delimitei, por exemplo, percentualmente, eu sei que essa área tem tantos por cento de cana, depois que eu, claro, se eu tendo a área total e sabendo de cada uma, eu consigo fazer isso. É possível? Sim, sim. Porque é o seguinte, essa imagem de satélite, além dela ser georreferenciada, ela tem o pixel. O que é o pixel? O pixel é que nem um pixel de uma fotografia. Você sabe quando você pega uma fotografia digital, você vai ampliando, de repente ela fica toda quadriculada? Aquilo ali é o pixel. Quanto menor é o meu pixel, mais detalhes eu consigo enxergar. Quanto maior o pixel, menor detalhe eu consigo enxergar. Então, aquele pixel tem um tamanho. Na imagem de satélite, eu tenho imagem de satélite, por exemplo, a do Landsat aqui, o pixel dela é de 30 por 30 metros. Então, é para ver grandes áreas. Eu não preciso de um detalhamento bom. Se eu pousar essa imagem, por exemplo, para ver uma cidade, ela não serve, porque ela é muito grande. Né? O pixel dela é muito grande. O detalhamento dela é muito ruim. Então, eu consigo... então, como eu tenho o tamanho desse pixel, ele vai somar esses pixels, tudo, a área desses pixels todos, para cada um dessas informações que eu passei para ele, né? E aí ele vai te falar, olha, tem tanto de cana, tem tanto de solo exposto, tem tanto de áreas de urbanizada, tem tanto de área que pegou fogo. Então, é através dessa medida que eu vou conseguir determinar as áreas. Além disso, ele me mostra a localização exata dessas áreas. Tá certo, André? Perfeito. Obrigado, professor. Por nada. Erasmo? Professor Leonardo, a dinâmica para medir o grau de eficiência do sensoriamento tem que ser na raça mesmo, ir no local, olhar, verificar, para depois dar o grau de eficiência? Fala um pouquinho para a gente, você que tem experiência na área. É o seguinte, a base da análise da imagem de satélite, como eu falei para vocês, é a resposta espectral, né? Então, para cada banda espectral, eu vou ter uma banda. Em cada pixel desse, ele vai falar um número para mim. Então, ele vai falar de 0 a 255. É a resposta espectral, ou seja, é a quantidade de energia que bateu na Terra e refletiu para o satélite, dentro daquela banda espectral. Então, quando eu uso 2, 3, 4, 5 bandas espectrais, para cada banda espectral, ele vai me dar uma resposta, vai me ter uma numeração. Então, ele consegue pegar um intervalo de números que, combinado com cada banda espectral, daquele intervalo de cada banda espectral, ele vai entender que, dentro daquela situação,
a área mais adequada para chamar aquele pixel é, vamos supor, cana. Acontece que alguns elementos, né, de identificação são muito parecidos. Então, o que pode ocorrer é ele falar que é uma área de cana e aquela área era, por exemplo, de uma área alagada com taboa, por exemplo, porque a resposta espectral é muito próxima. Então, aí o que eu tenho que fazer? É sempre prudente você, quando faz uma análise dessa de satélite, você ir até a área e poder verificar se realmente é aquele tipo de ocupação que está ocorrendo. Então, isso você faz por amostragem, né? Se você detectar alguma alteração, você corrige e já marca, né, naquela região que não é aquilo. Depois você vai e delimita a mão mesmo ou faz alguma correção em relação a essa região. Então, assim, você tem formas de fazer isso através de uma análise estatística, de demonstrar a acuracidade da informação, mas ela tem que ter um contraponto. Então, o melhor é ter ser corroborado por uma visita a campo. Tá certo? Inclusive, eu vou mostrar para vocês o Map Biomas, né? Lá eles colocam lá, olha, cuidado, que as informações podem não estar tão precisas, né? Então, eles colocam isso para a gente. Pois não, Alessandra? Oi, professor Leonardo. Como até o Lázaro falou aqui em Araraquara, para a revisão da planta genérica de valores para IPTU, foi feito via imagem. Também, não me lembro a empresa que fez agora, mas teve vários problemas, inclusive com precisão, com aumento de área, pegou sombreamento de beirais, ao mesmo tempo de lonas, foi uma confusão só. E nesse caso também, seria o caso de in loco? Qual seria outro recurso além? Porque, assim, parece que faltou realmente uma verificação ou um trabalho da empresa, é uma curiosidade mesmo. Seria essa pergunta do Erasmo teria a ver com isso? A pessoa teria que ir em loco mesmo, no local, ou teria outro recurso para verificar a eficácia mesmo, realmente a precisão aí dessas imagens? Porque gerou muita confusão aqui. Então, como eu estava conversando, qual a dificuldade quando a gente trabalha com as imagens de satélite? Nesse caso de áreas urbanas, o satélite ele não está 90 com um grau, né, a inclinação dele não é 90 graus em relação à superfície da Terra. Então, ele tem uma visão meio lateral da superfície, e que isso pode provocar essas distorções que você está falando, né? Então, o que acontece? Você acaba ampliando aí o tamanho da área, às vezes, né, e dá essa distorção. O que é prudente se fazer você tem cadastrado o IPTU já aquele terreno. No mínimo, o terreno você tem cadastrado na prefeitura. E você fazer uma comparação. A área do terreno está batendo com a área que foi detectada pela imagem de satélite? O grande problema é que muitas vezes o pessoal não quer fazer esse trabalho de verificação. E com isso, o pessoal pega e adota um padrão, faz a análise da imagem e joga já para o sistema aquele dado como se ele fosse o real, né? Então, o que é necessário fazer? Tem dúvida? Não está batendo a área? Convoca o munícipe e pede para ele apresentar a documentação, né? Vai ao local e faz a fiscalização. Aí, após a fiscalização, você passa a
a adotar o que realmente está acontecendo. Né? Eu vejo dessa forma. Eu acho que não pode simplesmente fazer uma análise da imagem de satélite e já ir saindo aplicando multa. Você tem que dar direito da pessoa de mostrar que, né, nem vocês estão falando aqui, apareceu a carroceria de um caminhão, o pessoal pôs como área construída. Então, não dá para adotar dessa forma. Tá? Tem que sempre fazer a verificação, principalmente quando envolve cobrança, quando envolve alguma sanção, né? Precisa fazer. Ademilson. Professor Leonardo, eu queria aproveitar essa partezinha que está sendo extremamente ilustrativa de uma dúvida que eu tenho. Eu analiso lá os dados do CAR. Aí, quando eu analiso assim, os dados do CAR, existe um aspecto que é a sobreposição de terras. Há uma enorme sobreposição de terras nos dados atuais do CAR. E um aspecto do Código Florestal que tem me incomodado, assim, numa leitura, tentando fazer uma leitura mais técnica, é o proprietário ou o possuidor rural, ele mesmo faz o memorial descritivo, então atribui a ele uma atitude, né, uma ação que ele tecnicamente não é preparado, ainda mais depois de toda essa sua aula aqui, essa exposição, eu vejo que realmente é uma grande dificuldade, e o fato de que a lei também fala atrelar esse memorial descritivo a pelo menos um ponto de amarração. Aí, o que o senhor poderia me ajudar nesse aspecto? Será que se ampliasse esses pontos de amarração, essa sobreposição de terras seria mais evitada? Isso seria um filtro? O que o senhor esclareceria, por favor? Tá, exatamente. O que acontece é a dimensão do país é muito grande. Nós temos aí uma questão que é fato. Né? O país é muito grande, nós temos uma diferença muito grande entre as regiões, e quando você permite fazer dessa forma esse cadastro, você está fazendo um primeiro cadastro para ter uma noção da situação. O que acontece é que o pessoal, como a cultura brasileira ainda prevalece, né, é querer tirar vantagem da situação. Então, às vezes, ele pega e dá uma puxadinha em cima da área do vizinho, achando que com isso ele vai garantir que ele tenha uma terra maior, né? Mas não é essa a função. E em outras situações, o fato de se colocar um ponto só de georreferenciado não te dá a noção do tamanho da propriedade. Né? Então, o correto seria fazer um levantamento topográfico da região com GPS geodésico, delimitando todas as áreas com precisão de centímetros a milímetros, para que a informação seja correta, seja o mais precisa possível. Né? Só assim nós vamos evitar esse problema. O fato de ter esse cadastro dessa forma que está sendo feito permite, tem pessoas que estão fazendo corretamente, procuram fazer de maneira bem precisa, né? Mas a gente vê várias situações aí com problemas. Por exemplo, quando ele determina a área de preservação permanente, por exemplo, as APPs. Ele coloca a APP num local e deixa de colocar em outro, por exemplo. Tem um corpo d'água ali e ele faz de conta que ele esqueceu que existia um corpo d'água. Então, dependendo a escala que você pegar, você vai ver que vai ter problema. Eu vou mostrar um caso desse aqui que a gente está estudando. Tá? Então, aí vocês vão ver como que é complexo, mas nós estamos dando os primeiros passos, vamos dizer. Então, é importante para a gente, depois vai atualizando isso, e com o passar do tempo vamos apurando essa informação. Tá? Cuidado. Então, vamos lá. Né? E nós temos o sistema de informações geográficas, que é um sistema auxiliado por computador,
computador, né, para aquisição, armazenamento, análise, visualização dos dados e tomada de decisão. Uma ferramenta extremamente poderosa para o planejamento, gerenciamento e tomada de decisão. Né? Como eu falei já, ele é composto não só pelo software, mas por hardware e por pessoas. As pessoas que vão fazer a interpretação das informações, elas também precisam entender como funciona o sistema, quais as operações que a gente vai fazer e a resposta que vai dar, o que significa essa resposta. Né? Que nem análise estatística. Eu fiz uma análise estatística e deu que tantos por cento é isso, tantos é aquilo, tanto é aquilo. Tá, mas que análise que você fez? Qual foi os dados que você utilizou? Quais foram as correlações que você fez, que índice que você usou, o que significa cada índice desse, o que esse retorno dessa análise está dando para você de informação que você possa acreditar a essa interpretação que você está dando. Então, isso que é importante no sistema de informações geográficas. Você precisa entender o que você está fazendo, entender qual a resposta que ele vai te dar para aquela pergunta que você está fazendo. Então, isso é muito importante, por isso as pessoas que estão trabalhando com o sistema de informação geográfica, ela não pode simplesmente aplicar o instrumento de maneira sem ter esse critério e sem ter o conhecimento da resposta que está dando, que é o que a gente estava conversando aqui a respeito das imagens de satélite. Eu vou usar a imagem de satélite para ele fazer o recadastramento do IPTU e eu faço de uma maneira automatizada ou semi-automatizada, ele me dá uma resposta, eu não verifico, vou lá e multo a pessoa porque é uma área construída que não está cadastrada. Aí, a hora que você vai ver, lá é a carroceria de um caminhão, ou seja, não é uma área construída. Então, enganou o sistema e precisa ter a verificação. Então, eu tenho que saber quais são os limites da ferramenta que eu estou usando e o que ela pode dar. Por isso, pessoal, em ciência, é muito importante a gente informar esses limites que a gente está trabalhando. Tá? Então, por exemplo, uma imagem dessa do Landsat que eu mostrei para vocês, aqui nessa bacia. Né? Essa área aqui eu consigo ter uma precisão razoável usando a imagem com um pixel de 30 metros. Tá? Então, eu tenho que informar qual a imagem que eu usei, de quando ela foi, qual a resolução dela, porque a pessoa que vai analisar vai entender qual que é a precisão dessa imagem. Então, por isso que a informação é importante. E aí eu pego e dou toda a limitação que eu tenho do meu trabalho. Então, por exemplo, eu posso usar várias escalas de mapa dentro do sistema de informação geográfica. A hora que eu pego, por exemplo, esse mapa, essa imagem, ela é compatível com uma escala de 1 para 50 mil. Então, se eu pego, por exemplo, a topografia do IBGE na escala 1 para 50 mil, fica muito próximo. Mas se eu pego do IGC 1 para 10 mil, eu tenho um detalhe muito maior. Então, isso também vai provocar alguns problemas, né, de diferença. Eu posso usar os dois? Posso. Quando eu digitalizo e está na forma digital, eu estou ali com as duas informações, mas eu tenho que informar os limites da minha informação. Tá? Só para vocês terem uma noção, né, a complexidade, eu tenho um sistema de digitalização de informação através de mapas, que eu vou digitalizar e jogar num banco de dados. Eu tenho as imagens de satélite, que eu passo pelo processamento de imagens e ele vai gerar um mapa que vai jogar no banco de dados. Né? Eu tenho um sistema de análise estatística, que eu busco informação, aqui o dado
dentro do banco de dados, trago para análise estatística, e essa análise estatística tanto vai gerar um banco de dados, aqui, o aumento desse banco de dados, de informação e de dados, quanto um relatório que eu posso tirar do sistema e imprimir, né? Eu vou ter esse gerenciamento de banco de dados, que, da mesma forma, eu consigo jogar dados no banco de dados, quanto retirar esses dados, quanto também informar uma característica que não é espacial para o banco de dados, de um objeto espacial. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu digitalizei o caso do IPTU, digitalizei lá a área do terreno e a área construída. Isso são dados georreferenciados. Mas, por exemplo, eu tenho nome do proprietário, CPF do proprietário, se ele está com dívida no município ou não. Isso são tudo dados, informações que eu vou ter aqui, que eu vou pôr numa tabela que vai estar vinculada àquele terreno. E eu consigo, inclusive, aumentar esse banco de dados não só para o IPTU, quanto, por exemplo, vincular esse meu banco de dados do município para a saúde, para a educação. Então, eu vou cadastrar, por exemplo, uma criança que está na idade escolar. Eu vou lá e cadastro o nome, o endereço dela está vinculado aqui àquele endereço que eu tenho. Eu sei a área construída, sei o padrão socioeconômico. Eu vou ter diversas informações aqui. E vai permitir que eu, então, conheça o meu território, tanto a parte física, né, georreferenciada, quanto as informações que são importantes. O tipo de água de abastecimento que eu tenho, se tem coleta de lixo, se não tem, se a coleta é de lixo feita separada do reciclável ou não, se eu tenho esgotamento sanitário, para onde vai aquele esgoto sanitário, se vai para uma estação de tratamento, qual estação. Eu posso ter todos os tipos de informação vinculados, né? E tem um sistema de visualização cartográfica. Então, eu posso pegar esses dados, por exemplo, aqui, que eu alimentei, mesmo um dado que não é georreferenciado, como, por exemplo, criança em idade escolar do ensino fundamental, e pedir para ele me gerar um banco de dados, um mapa mostrando aonde tem crianças na cidade com idade escolar, em quais bairros ou em quais quadras, ou mesmo localizado, quais os lotes que têm crianças, quais as casas que têm criança com idade escolar no ensino fundamental num determinado bairro. E aí ele me mostra um mapa com essa informação, né? Porque a criança mora num lugar, eu posso verificar quais escolas tem, o número de vagas, quantas crianças tem, qual a idade que ela está, qual a série que ela está. Então, eu consigo mapear de tudo, tá? Esse sistema é muito interessante. Eu tenho uma análise geográfica imensa para fazer aqui. É um absurdo, vocês não fazem ideia. Eu trabalho com SIG desde 1993 e eu não consigo ainda, não consegui... assim, eu vou dizer que eu trabalho com muito pouca coisa dentro da potencialidade que tem no SIG. Tá? Então, é muito legal isso. E é um programa bastante, né, é um sistema muito interessante para se trabalhar. Dentro da administração pública, dentro de tudo que a gente pensar, é maravilhoso. Tá? Só para vocês terem uma ideia, as áreas de aplicação das geotecnologias. Ó, governo. Para governança, isso assim, se a gente pensa em políticas públicas que realmente vão reverter para a população, que a gente vai ter capacidade de fazer uma análise criteriosa, até mesmo de definir as políticas públicas, esse sistema é ótimo. Mas se eu penso que eu vou fazer de conta que eu vou fazer alguma coisa, aí não.
porque ele vai escancarar tudo o que está sendo feito. Na hora que eu penso, por exemplo, num planejamento urbano, onde eu vou construir escola, onde eu vou construir posto de saúde, se eu tenho a informação correta e atualizada no sistema, eu cruzo diversas informações e ele vai ter um sistema de apoio à decisão que vai me ajudar a mostrar os locais mais adequados, por exemplo, para construir um posto de saúde, que não necessariamente pode agradar certas decisões políticas, mas é uma decisão técnica, né? Então, muitas vezes, o que incomoda muito na administração pública é que ele vai mostrar que não é o lugar mais adequado para se fazer coisas, ou aquele outro local é mais adequado, né? Na agropecuária é extremamente utilizado já. Hoje, as máquinas do agrobusiness, né, vamos dizer assim, todas elas vêm com GPS, com um painel, tanto adubação, você faz uma análise do solo, já vê quanto que tem de adubo, o que tem que está precisando, qual a quantidade, a concentração. Os adubos já vêm tudo separado, tanto macro como micronutriente. Não tem mais essa de vir tudo junto, né? Por quê? Em cada local desse vai ser mapeado, a adubadeira vai passando e vai despejando a quantidade adequada de cada um desses nutrientes necessários aí para uma melhor produtividade daquela cultura que você está trabalhando. O operador da máquina, basicamente, ele fica numa cabine com ar-condicionado, a máquina tem um mush e que ele raramente toca nesse mush, porque ela é toda controlada pelo GPS, pelo satélite, já pelo sistema, né? Em caso de emergência, ele toma o controle, tá? Então, isso acontece, a parte de adubação, plantio, colheita, tudo desse jeito. Definição de energia elétrica, né, de geração de energia elétrica, aonde gerar, ainda mais hoje que a gente tem aí as matrizes sustentáveis, eólica, solar. Então, tudo dá para fazer estudos de impacto e verificar onde tem, né, construção civil, ONGs, transporte, ver a questão de mobilidade, né? A Denise, por exemplo, que é a aluna nossa do doutorado, nós estamos vendo para a região metropolitana de Ribeirão Preto fazer uma análise com imagens da expansão urbana da região metropolitana e verificar como é que está isso em relação a transporte e a mobilidade intra-regional, né? Então, pessoal, dá para usar numa infinidade de situações, tá? Aqui alguns exemplos bem rápidos, só para vocês terem uma noção. Aqui é uma vila chama uma comunidade indígena chamada Iauaretê, no Amazonas, onde nós fizemos o levantamento dos parasitas nas pessoas. Em cada bairro, aí, cada uma dessas são divididas por bairros, e nós fizemos o índice de contaminação das pessoas, né? Então, só para vocês terem uma noção, o menor índice que a gente encontrou foi entre 45% e 53% das pessoas tinham verminose, né? E, no caso aqui das mulheres, dos homens, entre 50% e 55%, chegando a 80% da população com verminose, né? Em valores médios em cada bairro. Então, ajuda a gente a entender a situação de saúde que está ocorrendo, né? Aqui uma outra que a gente trabalhou com saúde foi em Araraquara, nessa época aí de 2007, 8, 9, 10, nós tivemos um surto de dengue muito grande em Araraquara. A prefeitura, a vigilância epidemiológica convidou a gente, nós fomos trabalhar. Aqui o mapa da esquerda é dezembro de 2007, os pontos vermelhos que vocês estão vendo, bem poucos aí, ó, são as quadras que tinham casos de dengue, em dezembro de 2007.
Em abril de 2008, a cidade já estava toda poluída aí, né, de pontinhos vermelhos aí, que são as quadras que tinham, só naquele mês, com casos de dengue espalhados. O que dá para a gente concluir é o quê? A dengue é uma doença democrática. Ela afeta todo mundo. Não tem essa de área central, área periférica. Quanto mais adensamento você tem, mais a possibilidade de você ter a contaminação com dengue, né? Então, pegou a cidade inteira sem restrição aí de classe social, idade e tudo mais. Aqui um outro exemplo, que é a elaboração do zoneamento ambiental do município de São Pedro, aqui em São Paulo, onde nós cruzamos diversas informações de mapas, né, e para definir aí as zonas de uma orientação sobre o que fazer em cada região dessa. Esse mapa mostra aí uma zona que deve ter área de preservação permanente, porque essa área aqui em cima, em verde, ó, essa linha aqui, né, é a Serra de Itaqueri, onde tem uma declividade muito alta. Então, aqui, necessariamente, tem que ser área de APP por questão da declividade. Né? Regiões onde o uso para a área agrícola e urbano é menos problemático, né? E aí vai agravando e a gente vai dando a classificação aí do que deveria ser feito, né? Então, é um estudo que foi feito em São Pedro, com base também em dados científicos, né? E aqui, o que a gente está fazendo aí, que a Flavinha falou, o assentamento Bela Vista do Chibarro, nós estamos utilizando imagens de satélite aí do uso do solo, feita pela o MAP Brasil, MAP Biomas, né, Brasil, e nós vamos fazer uma classificação aí dessas áreas. Ela já está feita com base no Landsat, e nós vamos verificar a ocorrência da mudança no uso e ocupação do solo. Só para vocês verem, aqui é 1985, né? O rosinha aí é cana-de-açúcar, o amarelo é uso agrícola diversificado. Então, isso era em 85. O assentamento foi constituído em 89. Então, a ideia é a gente fazer 85, 2001, 2011, 2001, 2011 e 2021, né, para a gente ter uma noção de como foi variando o uso e ocupação dessa área do assentamento. E aqui é 2021. Ó. Então, vocês vão vendo que tem uma diversificação maior do uso desse solo. Tá? É importante aí a gente esclarecer que esse trabalho a gente pretende também pegar as áreas de APP e as áreas de reserva legal e verificar como que elas estavam ocupadas de 85 até 2021, nesses anos, a variação de ocupação, se teve um aumento de áreas verdes, se teve uma diminuição das áreas verdes, né, das áreas de preservação, e fazer um estudo aí dessas áreas. Pois não, André? Professor, nesse estudo vocês estão fazendo uma comparação com o ano de 1980, aí, né, 85. Como que vocês pegam esses dados de 85 para cá? Porque, por exemplo, a gente consegue puxar, tem isso no satélite? Como que é isso aí? Então, você pode pegar, no caso aqui, para o Brasil, está todo mapeado no MAP Biomas. Você tem toda essa informação. Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, aqui o MAP Biomas, né? Então, vocês podem baixar qualquer região. Aqui, os assentamentos, todos os assentamentos estão mapeados, já delimitados com as suas áreas, respectivas áreas, e dá para você baixar todas essas imagens já pronta para fazer as análises.
tá? Então, isso, Beleza, qualquer professor, obrigado. assentamento, bacias hidrográficas, município. Então, você pode pegar qualquer município do Brasil, você vai ter de 85 a 2021 mapas anuais, né? E que você pode pegar essa informação. Tá? É bastante rico aí. Aqui, só para vocês terem uma noção, né? Assim, eu peguei essa imagem de 85 e joguei aqui em azul, claro, tá as áreas de EPP, o contorno em amarelo das áreas de preservação permanente, né? Então, nós temos aí já isso fornecido pelo próprio CREA, pelo CREA, ó, o INCRA, né? E aí o mapa dos lotes também, dentro dessa área, cada lote. Então, a gente sabe, dá para saber em cada lote qual que foi a variação de ocupação dentro dos lotes, lote a lote. E o que a gente pretende fazer, a princípio, assim, é pegar a bacia do Andes, que nós temos aí um mapa feito pelo INCRA, com os lotes em preto, as linhas coloridas que vocês estão vendo aí, a topografia de 1 para 10 mil, ou de 1 para 10 mil, e a hidrografia em azul. E como vocês podem ver, né, aqui em amarelo seria a área de preservação permanente, mas existe uma diferença entre o que está mapeado e o que está a curva, né, o rio, a delimitação do rio no mapa de 1 para 10 mil, que tem uma precisão maior. Então, a gente vai precisar ver o que está acontecendo aí com esse mapeamento, corrigir isso e verificar aí como que estão essas áreas. Então, a ideia é estudar aqui a bacia do Andes com maior detalhe para a gente ver se cada lote está respeitando as áreas de EPP, se não, se invadiram, se está ocupando, que tipo de ocupação tem, e fazer uma verificação se está batendo com as imagens do mapa biomas. Tá certo? Deixa eu pôr aqui agora a apresentação para vocês, só um pouquinho do mapa biomas. Deixa eu ver aqui. Opa. Não. Tela inteira. Pronto. Esse é o Map Biomas, pessoal. Ele é uma plataforma aberta, pública, gratuita. A única coisa que eles pedem é que você, utilizando os dados, você pode citar a fonte, né? Que é o nada mais correto, né? Dá mérito a quem trabalhou. Aqui, então, é o mapa. Aqui você tem uma barra, né? Mostrando cada ano. Aqui, no caso, aqui aparece o ano que está, que é aqui, ó, 2021. Aqui, 85. Se eu clicar aqui, ó, ele vai modificar o mapa e vai aparecer o mapa de 85. Né? Eu posso salvar o mapa, depois eu tenho que entrar, eu tenho algumas formas de baixar esse mapa para o meu computador. Para eu fazer, posso baixar ele para usar no sistema de informação geográfica. Tá? Aqui em cima, ó, você tem cobertura, né? Aqui você tem as diversas informações que você pode extrair desse mapa. Aqui, cobertura, ó, análise temporal de número de classes, desmatamento, então, se ocorreu desmatamento ou não, vegetação secundária, irrigação, onde as áreas que estão sendo irrigadas, a infraestrutura, a qualidade das pastagens, cicatrizes de fogo, áreas de mineração, água, né, que se tem água ou não, e qualidade daquele ambiente. Né? Aqui vocês têm o tipo
vocês podem, no caso aqui, a gente pegou assentamento, né? Eu estou pegando um recorte fundiário. Então, recorte fundiário, ó, eu posso ter por assentamento, por quilombo, território indígena, unidade de conservação, de proteção integral estadual, uso sustentável estadual, de proteção integral federal, de uso sustentável federal. Então, qualquer uma dessas eu posso pegar. Se eu parto para aqui para a questão do território, aqui, ó, do recorte territorial, ele já vai mudar, vai mostrar o Brasil inteiro mapeado. Eu tenho país, né? Eu posso pegar por país, por bioma, por estado, por município, por bacia hidrográfica, né? Territórios especiais, por reserva da biosfera ou por geoparques. Então, eu vou escolher o que eu quiser à medida, né? Eu posso pegar aqui município, e aí eu vou escolher o município aqui, ó. Então, vamos pôr aqui, ó, Araraquara. Araraquara, São Paulo. Aí ele vai me mostrar o município de Araraquara, São Paulo. Vamos ver se ele vai conseguir carregar, porque... Ah, lá. Aí, no caso, ele está mostrando o mapa de Araraquara para 1985, ó, já com o recorte do município. Como que o senhor deixou, professor? Como que faz o recorte? A hora que você seleciona um município, ele já recorta para você o município. Se você selecionar a bacia hidrográfica, ele vai recortar a bacia hidrográfica. Se eu pedir aqui para aí, ó, recorte fundiário aqui, que é onde tem aqueles recortes do assentamento, dos quilombos, ele vai já delimitar a área que você selecionar. Tá certo? Mas depois quem tiver interesse, quiser utilizar, a gente vai conversando, eu me coloco à disposição, né, para vocês trabalharem. Professor, uma sugestão, eu acho que seria interessante, porque teve um seminário que foi sobre o MAP Biomas, que foi muito bom essa apresentação, eu já usei informações, mas eu particularmente tive dificuldade em utilizar essas ferramentas do MAP Biomas. Será que não seria interessante fazer como é que eu posso dizer, um treinamento, alguma coisa com os alunos, para que a gente pudesse usar com mais propriedade, porque eu sei que é uma ferramenta muito rica, mas pelo menos eu usei muito pouco, porque eu não sabia explorar. Então, como é que eu posso dizer, uma oficina, né, nos ensinando a usar melhor as ferramentas do MAP Biomas. Tá. Nós podemos planejar isso para o próximo semestre, sim. Não tem problema. Eu posso ver com a coordenação e me colocar à disposição para fazer até uma disciplina mesmo, que já entra como disciplina ou como uma oficina para quem não precisa mais de disciplina, né? A gente pode fazer. Pois não, Queda? Eu acho que levantou uma questão que a gente acho que demorou para tocar nela, que é a conveniência ou não de intensificar um pouco essa área no curso. Quer dizer, ou na forma de disciplina, ou na forma de laboratórios, ou seja lá o que for. Porque o que você está expondo, quer dizer, acaba, de uma maneira ou de outra, penetrando em qualquer tipo de trabalho que a gente está fazendo, seja na dissertação, seja em tese, ou depois até na elaboração de um artigo científico a partir do que saiu. Então, eu estou achando que os alunos e os próprios professores, acho que do curso, estão, de certa forma, desprotegidos com relação a isso que você está expondo hoje. Então, por isso é que eu sugeri o seu nome. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que não precisa ir tanto a campo, não precisa fazer procedimentos já importantes. Eu não estou
desconsiderando a importância de você um trabalho de campo, fazer a conversa com o proprietário, seja lá o que for. Mas eu acho que, para poder ampliar o domínio desse campo, esses instrumentos são muito mais importantes. É o caso, por exemplo, vocês vão ver, depois vão me dizer, a questão da assistência técnica nos assentamentos rurais. Vai se repetir, possivelmente, algo que foi feito lá atrás, um volume enorme de recursos, sem nenhuma penetração real nos lotes dos assentamentos. Então, eu acho que o que eu estou querendo dizer, e essa é uma proposta que o Léo pode me ajudar a fazer para o conselho do curso, de certa forma, amarrar melhor essas informações e fornecer um conhecimento que muda a cada segundo que a gente está observando. Mas exatamente por isso é que ele tem que ser tratado com mais cuidado, com mais força, entende? Então, desde já, Léo, eu acho que agradeço, não estou querendo acabar com o seu seminário, mas eu acho que é preciso reconhecer que você é a pessoa que tem deveria ter toda a liberdade, porque a capacidade você tem, o conhecimento você tem, para auxiliar os outros orientadores na condição de teses ou dissertações. Mas eu acho que não vai ficar sem a gente trabalhar essa questão no conselho do curso, tá bom? Beleza. Eu fico à disposição, né? Nós temos muita coisa que fazer, então aqui ainda no Map Biomas, se vocês vierem aqui visualizar dados, vai aparecer uma tabela desse ano aqui, com o total de floresta, tudo, e aqui embaixo, de todos os anos, o que tinha de ocupação e a área em hectares, tá, pessoal? É só dar aqui download, você baixa essa tabela em Excel e pode usar ela à vontade, montar gráficos de ano a ano. Pois é, professor, eu tentei, mas quando veio, ela veio assim, num formato que eu não consegui usar. Eu tive a sorte de, logo depois daquela apresentação, eu pegar um webinário sobre a Caatinga. Então, eles mostraram muita coisa sobre como usar, e eu usei essas informações num trabalho da professora Flávia. Então, foi uma ferramenta muito boa, porque eu estava trabalhando com a questão oh, meu Deus, aqui em Alagoas, a gente está num processo de... Ai, está faltando a palavra, minha gente. É porque eu não estou dormindo direito, porque eu sou vó. De desertificação. Então, a gente, como Alagoas tinha um índice alto nos processos de desertificação, eu procurei, né? Eu saí pegando essas informações. E foi muito bom, mas eu poderia ter usado muito mais. Eu não peguei mais informações pelo fato de não saber usar a ferramenta. Certo. Onde que baixa isso? Não, você tem que entrar no Map Biomas, você se cadastra e você tem acesso a todas essas informações. Perfeito. Aqui, obrigado. André, visualizar dados. Zé, deixa... Léo, acho que você tem que conduzir o seu seminário. Essas perguntas estão, acho que, atrapalhando a conclusão. Você deve estar chegando perto do final, mas eu acho que vamos passar a palavra para o Léo e deixar ele, acho que, acabar de fazer a apresentação, e essas perguntas que depois podem ser feitas, ou até a gente marca um outro seminário, marca uma outra coisa para essa discussão, porque... Queda, desculpa interromper, mas a Vera está sem microfone, então ela me ligou pedindo para agradecer o Léo e falar que o conselho e a coordenação apoiam totalmente de você apresentar, fazer um curso
uma disciplina, devido à importância disso, né? Por isso que ela e o Queda sugeriram você começar o seminário de integração, devido à importância disso. Reforçando o que o Queda disse, amplia a visão. Não elimina a ida a campo, mas amplia muito a nossa visão. E, como a Ida disse, eu já utilizei também o MAP Biomas, mas, assim, eu não domino. Então, até eu gostaria de aprender mais. Então, a Vera, ela pediu, falou que já está confirmado, aí é questão de combinar com você, e a importância dessa metodologia que você está apresentando hoje no seminário, que é uma metodologia extremamente importante, reforçando o que o Queda falou. Tá? Obrigado. De nada. Não, tranquilo. E eu quero, basicamente eu já encerrei, né? Eu só queria apresentar o MAP Biomas aqui um pouquinho, como a gente pode usar mesmo, né? Só para exemplificar aí uma forma de utilização das geotecnologias. E, pessoal, isso aqui, ó, se a gente fosse utilizar o sensoriamento remoto para fazer a análise da imagem de satélite, ia dar um trabalho enorme para a gente fazer para cada um desses anos, né? Então, o que está acontecendo, o que é muito bom, é que nós temos diversas plataformas aí que já estão disponibilizando dados para a gente. Inclusive, o próprio Google, tem o Google, que a gente chama Google Engine, né? Que ele também disponibiliza diversas coleções. Se a gente pegar aqui no Google Engine, né, ele vai possibilitar aí a gente ter, para o mundo inteiro, várias informações com base em imagens de satélite. Tá? Então, e é tudo gratuito também. Né? Deixa eu só interromper aqui. Ó. Realmente vem sem tratamento os dados, professor. Aí provavelmente tem alguma forma, alguma coisa para a gente fazer o tratamento, né? Tratamento do quê, André? Dos dados em Excel, né? Porque eles vêm todos bem desconfigurados, assim. Olha, para mim, eu abri aqui... bom, eu tenho um Mac, eu baixei aqui a planilha, ela vem na extensão CSV, né? E quando eu abro aqui na minha planilha, que é o Numbers, ele abre perfeitinha. A planilha... no meu caso, não abriu, não, professor. Eu acho que eu não tenho a tecnologia que o senhor tem, então eu não pude, não deu para usar os dados. Tá, se você quiser utilizar ainda os dados, me manda por e-mail a planilha que você baixou, com extensão CSV, que eu abro aqui, gravo ela em Excel e te mando. Não, agora eu vou perturbar o senhor quando eu estiver usando, né? Eu vou lhe atormentar, porque é uma ferramenta, gente, vocês não fazem ideia, são muitas informações, é uma ferramenta muito rica, né? Por isso que eu digo, a gente fica usando muito pouco do que poderia utilizar. Sim. Herman? Oi. Primeiro, parabéns, foi muito didática, eu acho que foi extremamente oportuna a sua apresentação. Aliás, nós já até tínhamos conversado sobre isso. Então, eu acho que, primeiro, parabenizar. Agora, eu gostaria, porque isso é uma questão até prática, eu tenho algumas questões que ficaram muito mal resolvidas na minha vida profissional. Por quê? Porque quando você vai utilizar, por exemplo, pequenas faixas de app, pequenas unidades de preservação muito pequenas, a delimitação que muitas vezes é feita, ela não corresponde à realidade. Você só vai poder confirmar através de visita de campo. Então, eu acho que esta informação é muito importante, e você até já, em alguns casos, já até mencionou, mas é mostrar de que qual seria a possível distorção de que há nesses equipamentos na definição dessas imagens. Eu digo isto porque
eu convivi com o Álvaro Crosta, né, lá na Unicamp, e soube, ele até tem um artigo, tem até, no livro dele há um capítulo em que ele fala dessas pequenas distorções que muitas vezes chegam a 10 metros, que aí você imagina 10 metros para lá ou para cá de uma unidade para ser protegida, quais são as consequências. Então, isto é uma questão que eu tenho, uma dúvida que me aparece sempre nos meus trabalhos, e gostaria que você desse uma ênfase nessas questões para mostrar de que a necessidade de um trabalho de campo para confirmar ou não. O IGC é um exemplo típico. Os mapas do IGC têm muita distorção, né? Por quê? Foram feitos há muito tempo. Não sei se hoje eles já estariam resolvidas essas questões. Mas, em todo caso, parabéns. Muito boa a sua apresentação. Gostei muito. Tá, obrigado, Rego. Eu tenho uma questão para falar sobre isso. Por exemplo, o Map Biomas. Como é o Landsat, o Antônio está com o microfone ligado, está... Antônio, deixa eu não consigo desativar o microfone dele. Pronto. O Map Biomas, ele é baseado no Landsat 7. No Landsat, né? Depende aí a época do ano, é o 5, o 7 ou o 8. O Landsat 5, a resolução dele é de 30 metros de pixel. O que significa isso? Objetos menores do que 60 por 60 metros, né, de área, é difícil de ser identificado. Você pode correr o risco de não identificar. Então, é só para grandes áreas, para você ter uma estimativa aproximada de grandes áreas. Não dá para trabalhar. Então, trabalhar num recorte de uma bacia hidrográfica muito pequena, você vai perder informação. Você não vai conseguir delimitar, por exemplo, uma área de APP de 10 metros, de 30 metros de largura. Esquece. Nem áreas de APP com 50 metros de raio, né? Então, isso não vai aparecer para você de uma maneira eficiente para você fazer essa medida. Então, não dá para usar essa imagem para fazer esse tipo de levantamento. Então, nós precisaríamos usar uma resolução melhor de uma imagem, por exemplo, pegar no Google uma pequena bacia hidrográfica, e através do Google a gente fazer a delimitação dela e delimitar a área de APP e verificar qual é a ocupação que tem dentro dessa área, às vezes manualmente. Ou usar uma imagem de satélite com melhor resolução. O QuickBird, por exemplo, é 60 centímetros de resolução, né? Ou seja, 1,20 m por 1,20 m, ele já consegue detectar essas áreas. Você vai ter uma precisão boa para se trabalhar com uma área dessa pequena, com uma área urbana, onde você vai ter delimitação de casas, de quadras. Então, isso vai depender de cada tecnologia que você tem e o objetivo que você tem para fazer essas medições, né? Esses trabalhos. Então, no caso aqui, o Map Biomas é uma fonte muito importante, muito boa, mas a resolução dela é pequena e então nós vamos ter que tomar cuidado para depender da área que a gente for utilizar. Então, esse é o grande problema. Pois não, Jaqueline? O professor, e o Google Earth, ele não seria um complemento para quando for fazer essa análise? Sim, eu utilizo muito. Eu pego, ele tem imagens históricas também. Eu busco a imagem do Google Earth e dependendo o que eu for analisar, eu vou usar. É melhor usar o Google Earth do que usar
uma imagem dessa com resolução de 30 metros. Ela não funciona. Não dá para a gente ter a credibilidade adequada para se fazer esse trabalho. O problema do Google Earth, você não consegue as imagens multiespectrais para poder fazer uma análise semi-automatizada. Então, você teria que estar delimitando as áreas manualmente, digitalizando essas áreas manualmente. Então, esse é um dos problemas do Google Earth. Tá? Entendi, obrigada. Bom, eu estou à disposição. Na minha apresentação eu terminei. Se tem mais alguma dúvida, mais alguma questão, fica aí. Acho que o pessoal está guardando para o curso semestre que vem, viu? Léo, até eu vou fazer o curso. Agora eu vou aprender a mexer nisso. O Map Biomas, eu confesso para vocês que eu também estou começando a trabalhar com ele agora. Né? Estou estudando, estou mexendo, estou fuçando para poder usar as potencialidades do Map Biomas. Ele é chato para você baixar os mapas que você gerar. Né? Então, tem como é que chama lá? O QGIS, que você consegue fazer um plugin, né? Uma ligação direta com ele e baixar pelo QGIS ou pelo o Google Engine, que aí ele é mais chatinho, mas também dá para a gente baixar e ele salva na nuvem, né? A gente dá o endereço para ele, ele salva na nossa nuvem. Mas dá um trabalhinho para fazer isso e a gente conseguir. Mas a hora que aprende, aí vai bem. Tá certo? Então é isso. Eu agradeço aí a oportunidade e o recado que eu tenho para vocês é o seguinte: a gente está sempre aprendendo. Com SIG, com geotecnologia, o tempo inteiro mudando e aprendendo, tá, pessoal? Ô, Léo, Professor, só quero fazer um... Não, pode falar, André. Desculpa. Em relação aos dados, realmente o arquivo ele vem CSV, e aí isso é Excel mesmo, habilidade de Excel, que tem que ser feita uma transformação dentro do próprio Excel, mas eu já consegui fazer aqui, no curso a gente tem a oportunidade de explorar isso junto. É tranquilo. Tranquilo. Valeu, professor. Obrigado, professor. Desculpa, Flávia. Imagina, é que a Que Vera, bom. ela tá... Fala, não, Ida. Que bom que tem sempre alguém que entenda, né? Porque na disciplina do professor Leonardo tinha o William, que era a nossa salvação, né? O André já está mostrando aí que sabe. Então, é sempre bom essa ajuda dos universitários. Ida, eu que o diga, né? Eu que o diga, né, Ida? Verdade, Ida. Pois é, né? Então, assim, é muito bom essa turma mais jovem, ligada à tecnologia, que está sempre nos auxiliando. Mas muito obrigada, professor Leonardo, mais uma vez, o senhor arrasa, né? Essa sua forma. Porque, olhe, o professor Leonardo levou a disciplina com todos nós. Eu nunca vi tanta paciência. Renata está aí de prova, quem pagou a disciplina, né? Chegamos todos juntos. Isso foi uma coisa. Eu sou a prova, né, professor? Que a gente consegue. A gente adentrou as férias. Né? Então, muito obrigada mais uma vez. De nada. Flavinha. A Vera, ela está sem microfone e ela queria agradecer imensamente, Léo, a sua disposição, a sua palestra, os seus ensinamentos, que foram muito úteis. Então, ela agradece em nome do Conselho, em nome da coordenação, porque é o Queda e a Vera que coordenam esse seminário. Então, ela pediu para agradecer muito e agradecer a presença de todos,
que ela está sem microfone, então ela está meio desesperada, ela não está conseguindo ativar o microfone dela, né? Então ela pediu para agradecer em nome dela, do conselho. Queda, você quer falar alguma coisa? Microfone. Está fechado o microfone, professor. Além do mais, eu estou esquecendo das coisas, né? Mas eu não tenho mais nada para falar, a não ser agradecer o Léo por ter aceito o convite quase em cima da hora. E acho que a gente vai ganhar muito com o que ele conversou. E acho que a chamada de atenção do Herman também cai bem. Eu acho que é preciso tomar cuidado com o que a gente tem. Eu, por exemplo, tenho teses, meus orientandos, que tem a mania de achar que botar uma fotografia qualquer lá já está explicando o que ele não foi capaz de explicar, entende? Então, fica apelando para soluções que não são as melhores e as mais indicadas. Então, eu acho que esse seminário teve, acho que como principal objetivo, alertar para essa tecnologia, das suas possibilidades, das suas conveniências, e acho que o Léo fez isso com muita propriedade. Então, mais uma vez, obrigado, Léo, e eu espero continuar, nós esperamos continuar contando com a sua boa vontade, com a sua paciência, e não são qualidades hoje muito prevalentes entre professores e alunos, tá certo? Então, obrigado. Era isso, Flávia. Eu que agradeço a oportunidade e fico aí à disposição. Em relação assim, a que vocês falaram, os elogios aí, eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação, pessoal. Como professor, eu acho que a gente tem que ter paciência. O nosso curso, por se tratar de um curso multidisciplinar, cada um tem suas habilidades, que são extremamente importantes, e não tem obrigação de conhecer tudo, né? Então, a gente tem que ter essa calma, essa paciência com todo mundo, porque nós estamos aprendendo uns com os outros. E como a Aida falou, assim, é muito bom contar com essa colaboração, né? Cada um na sua área, cada um nas suas habilidades, podendo se ajudar aí, isso é fundamental. Eu acho que é isso que move a humanidade, a gente se ajudando, se apoiando e reconhecendo o valor um dos outros e podendo seguir em frente aí para crescer cada vez mais. Então, mas uma qualidade do professor é realmente colocar para os demais que ele também está aprendendo. Eu acho que o que me irrita, às vezes, com professores é essa demonstração de que ele já sabe tudo. E depois ainda tem uns que vão pegar o Paulo Freire para dizer que eles fazem aquilo que o Paulo Freire discutiu na vida toda deles, só que agem completamente ao contrário do que o Paulo Freire pede, tá certo? Então, eu acho que essa apresentação de hoje, eu acho que coloca bem essa colocação que a gente tem que enfrentá-la cotidianamente. E vira e mexe, a gente está achando que já atingiu o ponto máximo, e agora os outros bastam ouvir o que a gente tem para falar, tá certo? Imagina. Então, mas desculpe, eu já falei, eu estou falando demais. Flávia, você Tá nada, Queda. É muito bom te escutar, Queda. A gente aprende muito com você também. Eu acho que assim, o nosso curso tem um diferencial que eu acho que é valiosíssimo, é essa multidisciplinaridade, que a gente acaba aprendendo um com o outro.
como o Léo disse, né? Eu acho que isso que faz parte do dinamismo, né, do nosso programa. Então, eu, particularmente, eu aprendo muito, né, com o Queda, com o Herman, com o Léo, com a Janaína, com o Zildo, com a Vera, enfim, com todos os professores, porque cada um tem uma visão e tem uma formação. E a gente acaba aprendendo muito com o outro. Então, isso que eu acho extremamente valioso, né? E eu agradeço imensamente essa oportunidade de poder estar continuando aprendendo, né? Então, gente, acho que nós podemos encerrar, né, Queda? Alguém mais quer fazer uso da palavra? Por favor. Se não, em nome da Vera.